Glória a Deus, santo é teu nome, Pai. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela possível. meu irmão, que a paz do Senhor esteja convosco, esteja no teu coração, que em nome de Jesus você possa sentir a presença dEle, sabendo que para Deus nada é impossível. Talvez durante essa canção você lembrou dos problemas do dia a dia que você tem,
das coisas que você precisa resolver, dos pequenos milagres da nossa vida aqui que nós precisamos. Mas eu quero, juntando a canção que cantamos e essa que vamos cantar agora, que você pensasse e que você colocasse no seu coração e colocasse diante de Deus o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, que é a salvação. Talvez durante a pandemia, não vou chamar ninguém para assistir, não vou falar de Jesus para ninguém, está difícil, e eu não tenho culto, como que eu vou levar alguém para a igreja, e como que a pessoa vai se converter? Para Deus não é impossível. Nós estamos em quarentena, nós estamos no distanciamento social, mas Deus não está em quarentena, Jesus não está em quarentena, Ele não está amarrado, não está longe. Pelo contrário, Ele está perto, Ele está aí na sua casa, Ele vai estar na vida daquele a quem você falar do Evangelho. O nosso Deus é poderoso para salvar. Nada é impossível para Ele, seja através de uma live, seja através de um folheto, seja através de uma canção. Ele ainda é poderoso para salvar. Nós vamos cantar essa canção dizendo que o Senhor está aqui, que você veja o Senhor também na sua casa, se movendo, fazendo milagres, curando e o principal, levando a salvação até a sua casa, a sua família, o seu ambiente de convívio. Deus não está morto e nada é impossível para Ele. Ele é Deus de milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia nisso. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. Nada foge dele, nada se esconde dele. Ele pode transformar a todos, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adoro. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, eu te adorarei, Pai. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, na escuridão, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Adore a Ele, seja curado por Ele, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando cada história, eu te adorarei. Adorarei, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
caminho, que pode levar e quer levar a salvação. Esse é o Deus poderoso, o nome sobre todo nome. Jesus é um nome acima do câncer. Jesus tem mais poder do que qualquer doença. Ele pode transformar, Ele pode salvar, em nome de Jesus. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle. Você pode dizer isso, crer nisso. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Este é quem Tu és. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão. Que você possa ter uma vida diante do Senhor, crendo que nosso Deus é poderoso para salvar e fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é Deus conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Amém, amém. Bom dia a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar presente em teu coração agora, hoje e sempre, e que o amor de Deus abrace você, esse amor de um Deus tão generoso, de um Deus tão presente, de um Deus tão amigo que está com a gente todos os dias. A palavra de Deus nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os dias não são bons, os dias são difíceis. Nós e o mundo atravessam um momento difícil. Mas o que você não pode duvidar jamais é da presença de Deus junto com você, guardando você e dirigindo a sua vida da melhor maneira possível.
Que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje de novo, domingo, na tua casa, você na tua casa me vendo. Você que está hoje, domingo, ao vivo. Você que estará em outro dia, em outro momento. Talvez um momento até fora deste mundo pandêmico. Eu não sei aonde chega essa imagem, onde chega o som dessa voz. Mas que o Senhor abençoe você. Que você saiba que Deus, Ele é Deus presente, Deus amigo, sempre, sempre. Jamais duvide disso, em qualquer situação. Este é o momento que eu oro por você, que eu abençoo a tua vida, que você abençoe a minha vida, que nós nos abençoamos. É o momento de orar pelos ofertantes e pelos dizimistas dessa casa, pelos patrocinadores dessa casa. Na quinta-feira, o pastor Ivaldo, ele dizia que ele não faz igreja sozinho, um pastor não faz uma igreja sozinho. Nós não fazemos sozinho em nenhum momento, em nenhum sentido, em nenhuma área, e principalmente nessa área financeira. Eu quero agradecer você que tem sido fiel, você que tem sido um crente que tem aprendido que melhor é dar do que receber, você que tem entendido que com Deus não existe necessidade de barganhar. Ele é o Deus que ama, Ele é um Deus que é o nosso Pai, o Pai Celestial, que nos permite chamar de Paizinho, ser chamado de Paizinho por mim e por você. Esse é o Deus que guarda você. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe a tua vida, que Deus multiplique os recursos na tua vida, que você seja abençoado todos os dias, todas as áreas e nessa área financeira também. E o meu agradecimento é por você que tem feito isto, que tem abençoado essa comunidade. Nós estamos para 1 ano sem ter cultos, mas você tem sido fiel, cultos presenciais no caso, mas você tem sido fiel e Deus tem honrado a você e honrado a nós. Eu quero orar por você. Como a gente sempre fala aqui do meu lado direito, no seu lado esquerdo, a conta corrente do Banco do Brasil, e do meu lado esquerdo, o Banco Bradesco, onde você que tem cadastro no Pix, você pode fazê-lo, sua oferta, o seu depósito, pelo Pix, e o CNPJ é o código, é a nossa chave para a nossa conta do Pix. Que Deus abençoe você, que Deus Ele multiplique recursos na tua vida, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Você que pode orar, ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante da presença de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, de um Deus que não precisa de recurso financeiro, porque Tu és o dono do ouro e da prata, mas um Deus que nos deixou um ministério a ser executado, e nós estamos aqui no Alves Dias, em São Bernardo, quantos outros pastores em outras localidades, e nós precisamos ser generosos, nós precisamos ser pessoas que entendam que melhor dar é do que receber. Que o Teu bom Espírito possa tratar no nosso coração sempre, sempre, sempre. E que o Senhor derrame bênção sobre nossas vidas. Eu oro por todos os ofertantes, eu oro por todos os dizimistas. Eu te peço também que o Senhor multiplique os recursos levantados e que a bênção do Senhor seja sobre nós. Eu oro sabendo que Tu és o Deus que sempre, sempre, sempre está conosco. Portanto, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esses amados irmãos, que eles possam ser alcançados por Ti a cada dia. Muito obrigado por ofertantes, pelas ofertantes, pelos homens, mulheres desta casa que patrocinam essa obra. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Multiplique recursos na tua vida. Agora nós vamos para um momento que é importante. Eu tenho aqui hoje o Tiago, a Nelma, e eu vou pedir para vocês tomarem lugar aqui na frente, no altar. Nós vamos apresentar o Bartolomeu Alves Silva, que nasceu no dia 28 de janeiro de 2020. Passou todo esse ano de 20, nós já estamos aqui no ano de 21, e o Bartolomeu é filho do Tiago Correia da Silva, da Nelma Cristiane Alves de Souza. Os avós paternos é o Milton Vieira da Silva, Marina Correia da Silva. Os avós maternos, o Carlos Roberto de Almeida e a Maria Gorete Alves. E nós temos aqui a alegria de receber o Mateus e a Fabiola, que são as testemunhas deste ato, deste momento que nós vamos estar praticando hoje.
A gente sempre fala que a igreja evangélica, nós não batizamos crianças, por uma razão que para nós é uma razão muito na nossa cara, muito óbvia, porque uma criança, ela não tem pecado, uma criança não tem nenhum pecado. E eu sei que o Bartolomeu, ele não tem pecado, vai chegar um dia que ele então vai desejar o batismo, e aí, Tiago e Nelma, aí vocês, o dia que ele desejar o batismo, vai ser da vontade dele e da espontaneidade dele, né? Mas eu sei que vocês, meninos, vocês são tão jovens, né? Que eu sempre digo isso, vocês têm os melhores sonhos para essa criança, né? E eu sei que alguém dirá, poxa, mas ele não vai ser batizado, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus, ele não desprezou crianças, pelo contrário, Jesus disse assim que o reino dos céus pertence às crianças. Então, nós vamos oferecer essa criança, entregá-lo a Deus nesse momento, nós vamos orar, e nós vamos ungir a cabecinha dele. Depois eu vou me afastar novamente, mas eu quero que vocês orem, Mateus, Fabíola, que a gente dedique esse tempo de oração e ofertando a Ele o melhor dessa vida. Eu vou sair um pouquinho aqui para pegar o olhinho, e nós vamos oferecer a Ele, na nossa oração, o nosso desejo do melhor para Ele, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu vou ungir você então, menininho lindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, você que está em casa também, ore nesse instante com a gente. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Aqui está a Nelma, o Tiago, segurando o fruto do amor deles, desses seus filhos. Como o Senhor nos concede autoridade, nós agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, todos nós, queremos declarar toda a sorte de bênção na vida desse menino, Senhor Deus. Que a palavra de Deus se cumpra na vida dele, que o melhor dessa terra possa ser sobre ele, que, Senhor, o melhor emprego, uma melhor companheira, o melhor tudo na vida dele, porque eu sei que o Tiago e a Nelma sonham os melhores sonhos para ele. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, quando as mãos desses teus filhos, esses pais, não puderem estar com ele, o Bartolomeu não estiver ao alcance deles, Espírito Santo, esteja com ele, esteja abençoando essa criança, esteja abençoando essa vida, que nós apresentamos a Ti, colocamos diante da Tua presença, fazendo aquilo que a Tua palavra nos ensina, e que pelo Espírito Santo de Deus, Consolador, o Senhor esteja sempre junto com ele. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou passar para você, Tiago. É um certificado de apresentação de crianças, tá? É um mimo da igreja, na verdade, que diz assim, ó, certificado de apresentação de crianças, certifico que Bartolomeu Alves Silva, nascido no dia 28 de janeiro de 2020, filho do Tiago Correia da Silva e de Nelma Cristiane Alves de Souza, foi apresentado ao Senhor conforme a palavra de Deus, pastor oficiante, pastor Cássio. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês. Muita bênção na vida de vocês. Mateus, Fabíola, Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Só cuidado para descer aí que está um pouco escuro, né? Deus abençoe. Bom, gente, hoje eu quero, então, abrir o texto de Hebreus capítulo 9, o verso de número 27. Hebreus capítulo 9, o verso 27. E essa semana o Espírito Santo, ele me levou a refletir sobre isto. Talvez o cenário que a gente viva possa ter tido alguma influência dentro do meu espírito, dentro da minha alma, no meu ser, quando nessa semana o estado de São Paulo teve 521 mortes, chegou a esse número por dia. É quase uma morte a cada 3 minutos, quando a taxa de ocupação de UTI está perto de 90%, e o número de leitos para que as pessoas fiquem internados, os pacientes, por conta da Covid, aumentou em 47% em relação à onda do ano passado. E o Brasil,
Isso tanto para a rede pública como para a rede privada. E o Brasil chegou a uma marca de mais de 275 mil mortes. Talvez isso tenha alguma influência no que eu vou falar hoje, o que o Espírito Santo, a gente conversando em oração, e isso talvez meu coração se inclinou para isso. O grande detalhe que, há um ano atrás, para muitos de nós, isso representava absolutamente tão somente números, eram números. Acontece que os números agora, eles estão se tornando pessoas próximas da gente. Os números agora, eles estão sendo transformados em amigos, em pessoas próximas, em vizinhos, em parentes, em familiares. E tudo isso mexe com a gente. E tudo isso mexe com o nosso espírito, essa sensação que a morte está à nossa espreita, essa sensação de medo, de insegurança. Eu até confesso que tem pessoas que ficam vendo isso o tempo inteiro, isso mexe com elas, mas a realidade está aí. E o texto que eu escolhi para falar hoje, e hoje eu queria falar sobre quando a morte, ela perde o poder de nos causar medo. É isso que eu queria falar com você hoje. Quando a morte perde o poder de nos causar medo. E o texto que eu selecionei, hoje eu vou ler vários textos para sustentar essa tese que eu acredito, eu creio com todo o meu coração, com toda a fé na minha alma, que a morte, ela perde o poder, ela perdeu o poder de causar medo a mim e a você. Mas o texto que eu vou ler é Hebreus 9, 27, que talvez você conheça e já ouviu alguém falar, ele é um texto que é muito repetido, que o escritor de Hebreus fala assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Esse é o texto. E com base nele, eu tenho algumas perguntas para fazer a você, para que nós respondamos. Você responda, eu também. Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Você que está me vendo agora, você tem medo da morte? Eu acredito que muitos tenham medo de morrer. Eu acredito que o ser humano, ele tem medo de morrer. Uma outra pergunta: como que você lida com a morte? Como você lida com isto que é a mais concreta certeza que nós temos depois do nosso nascimento? E uma terceira pergunta: você encara isso com naturalidade? O fato é que muitos se recusam a falar sobre morte. Você já percebeu isso, às vezes até em família, numa roda de conversa, quando alguém puxa um assunto para falar de alguma coisa, o clima se torna pesado. E algumas pessoas, elas se recusam a falar: não, vamos falar de outra coisa, eu não quero falar sobre isso. Mas o grande detalhe é que o fato de nós a ignorarmos, isso não nos isenta da certeza que nós vamos enfrentá-la. A menos que a gente seja arrebatado, a menos que Jesus volte, a gente em vida ainda, como todos os homens que escreveram a Bíblia, Paulo e outros que viveram depois deles, tinham uma esperança que Jesus voltasse quando ele estivesse em vida. Mas tirando isto, saindo desta possibilidade, todos nós vamos enfrentá-la. Porque a verdade em relação à vida humana, em relação a tudo que existe de vida no universo, é que tudo que nasce vai terminar em morte. Essa é a grande verdade. E aí eu fico pensando, né? E você pode pensar junto comigo. A morte, ela acontece por vários motivos. A morte, tem pessoas que morrem por idade, porque viveu bastante, por velhice, viveu tanto.
e viveu tantos anos com saúde, mas chega uma hora que ele morre por velhice. A razão da morte é porque alguns acabam sofrendo um acidente, um trágico acidente. Outra razão é porque a morte os toma por conta de uma catástrofe natural. Quantas nós já vimos em nossa vida? Alguns outros, talvez, a morte se dê por uma enfermidade, por uma doença. Essas são as razões, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a Bíblia, e na pessoa de Paulo e os seus escritores, e principalmente Paulo, ele indo mais fundo na reflexão a respeito da morte. Por que da morte? Por que da existência dela? E em Romanos 6:23, que é um texto que você conhece tão bem, Paulo aponta o motivo e a razão da morte. Paulo ele diz assim que o salário do pecado é a morte. Ou seja, então os motivos apontam, os motivos das mortes, e aí são vários motivos, desastres naturais, enfermidades, velhice, acidentes, mas tudo isto tem um início e tem uma porta aberta no pecado, ou seja, o pecado então é a causa da morte ter nos tocado. E quando a gente abre o texto de Romanos 5, o verso 12, o apóstolo Paulo ele vem e ele de forma veemente, ele diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e aí então Paulo diz, assim a morte também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, quando a gente olha para um texto como este de Paulo, a gente descobre que a morte, ela é o resultado do pecado, ou o triste resultado do pecado. E se a gente for falar o que é pecado, para algumas pessoas não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, mas de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira pensando nessa situação da morte ter nos alcançado, o pecado, o que significa pecado, é o homem tentando tomar conta de si mesmo e tentando ser o Deus da sua vida, e tentando ser aquele que rege a tua vida. Foi isso que aconteceu com o homem tentando o controle, desejando ser o Deus da sua vida, só que o homem falhou, porque aí o homem ele morreu. E aí que entra a questão do medo, porque além de causar a morte, a consequência é que o pecado ele veio trazer ao homem medo. O homem passou a sentir medo daquilo que ele próprio trouxe para si, por uma questão de desobediência em relação a Deus. O homem ficou com medo de encarar aquilo que ele trouxe para si mesmo, encarar a morte. Porque olha o que o escritor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 e 15, ele nos diz a respeito do medo. Por isso que quando eu iniciei perguntando se você tem medo, e eu disse que muitos têm medo, mas o medo ele é explicável, o medo ele é justificável. O medo de quem não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não teve um encontro com Jesus que o liberta deste medo, ele é justificável, porque o escritor de Hebreus diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne, Hebreus 2,14, e sangue, ele, falando de Jesus, ele também participou dessa condição humana, para que pela sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte. E aí, o escritor de Hebreus fala quem tem o poder da morte? Ele diz, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte, pelo poder de morrer, pelo poder do medo de morrer. E como eu disse no início hoje, às vezes a sensação que eu tenho é que a morte está tão pertinho da gente, no sentido de ter alguém que nós conhecemos, alguém que nós convivemos, alguém que nós abraçamos, mas agora parece que a morte está abraçando a todos, está à espreita, nos espiando. Isso causa medo no ser humano. Talvez também a morte cause o medo porque ela
nos parece ser uma viagem, e para alguns é essa a identificação que ele tem com a morte, de uma viagem solitária. De uma viagem solitária. O que vai acontecer nesse intervalo de tempo onde o meu corpo morre, esse corpo ele volta ao pó, mas eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. O que acontece nesse caminhar, nesse intervalo? Talvez seja um caminhar solitário, talvez seja esse o medo, porque a morte nos separa daqueles a quem amamos, a morte nos separa daquelas pessoas com quem nós gastamos o tempo e gastamos toda a energia em amá-los. Eu me lembro que um dia eu ouvi do pastor José Luiz Moisés, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas quando o André, no leito de morte, com o corpo padecendo, mas a mente ainda muito ativa, e o José Luiz me contou assim que, quando o André vira para ele e fala: Zé, e agora? E agora, Zé? Ele virou para o André e disse assim: poxa, André, você está com medo? Você está com medo de morrer? E ele falou assim, não, eu não estou com medo de morrer. Eu estou com medo de sentir saudade de vocês. Porque a morte nos causa esses medos. Quantas vezes, quantas oportunidades, eu me lembro também que um dia, visitando uma senhora que já nos deixou com câncer terminal, e eu me lembro que eu e minha esposa conversando com ela, a preocupação dela era com os filhos. Pastor, eu estou muito preocupada que eu vou deixar esse mundo, mas os meus filhos como eles ficarão? É o medo que a morte causa, são as coisas, são as consequências que o pecado nos trouxe. Mas eu estou aqui hoje para te dizer em nome do Senhor Jesus, que em Deus, que em Jesus, eu e você podemos vencer o medo da morte, que assola a nossa alma, que assola o nosso coração. Em Jesus nós podemos ter certeza que a travessia não vai ser solitária, que o caminhar não será solitário, porque Ele estará conosco. É isso que o salmista diz no Salmo 23, no verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, nessa tradução na Nova Versão Internacional, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Sabe por que ele diz isso? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a grande verdade que Deus tem para mim e para você. E não só para nós, mas para todos aqueles que abrem o coração para recebê-lo. Para todos aqueles que abrem o coração para entender que Ele é a única fonte de vida, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, não existe outra verdade. Agora, como que a morte perde o poder de nos causar espanto, susto, medo? Em primeiro lugar, a morte ela perde esse poder de nos causar medo, gente, quando eu e você aceitamos uma verdade, aceitamos um fato pela fé, nós aceitamos a verdade e um fato, que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Ele foi o vencedor, Cristo prevaleceu contra a morte, Jesus venceu a morte. Isso já serve como um instrumento e um algo para aplacar o medo dentro do meu e do teu coração. Agora, quando eu olho aqui, por exemplo, para essa verdade, essa tese que eu estou colocando aqui, eu estou pensando o seguinte, que aceitar que Jesus matou a morte, aceitar que Jesus enfrentou a morte e se tornou vitorioso, e quando eu olho para isso não causa mais medo em mim. Isso só é possível quando eu olho para a morte e eu sei que a morte não é um fim em si mesmo, ou em si mesma. A morte não tem mais esse poder. Quando o Senhor Jesus, Ele chegou lá em Betânia, quando Lázaro havia morrido, Maria estava pranteando, Marta também, os amigos também. Marta vai ao encontro de Jesus e diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o irmão dela havia morrido 4 dias. Você sabe a história, Jesus o ressuscitou, mas quando Jesus, antes de ordenar Lázaro sai para fora, Jesus fez uma afirmação, e essa afirmação, ela vale para mim, ela vale para você, ela valerá para
todos os que creem em Jesus, enquanto existir o planeta Terra, enquanto existir vida aqui na Terra. Essa fala de Jesus, essa afirmação de Jesus, ela tem validade e ela não vai perder nunca a validade. E Jesus então ele olhou para Marta e disse assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E olha o que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cristo venceu a morte. Agora, pastor, mas você não tem medo de morrer? Gente, eu vou ser sincero com você, muito honesto. Eu não tenho medo de morrer, não tenho. Eu estou sendo franco diante de vocês e diante de Deus. Eu acredito que a maturidade da vida e a maturidade com Deus, ela vai nos ensinando algumas coisas. Ela vai nos ensinando a entender que a vida ela é assim mesmo. Que a nossa história, ela foi escrita por Deus, como diz o salmista: todos os meus dias foram escritos. O Senhor conhece todos eles antes que eles existissem. Agora, tá bom, não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer, mas deixa eu te falar uma coisa com muita franqueza. E eu não quero morrer, você diz. Como cantava o Martinho da Vila, né? Martinho da Vila, ele cantava, tinha uma música dele que ele falava assim: a morte é um descanso, eu não quero descansar. Eu já conheci pessoas cristãs, amigos e amigas, que quando a gente batia papo, ainda na nossa juventude, e a gente falando da volta de Jesus, eu me lembro de uma moça que disse assim para mim: pastor, eu não quero que Jesus volte. Eu falei: por que você não quer? A gente tem que desejar a volta de Jesus. Não, eu quero casar primeiro. Talvez você fale assim: eu não quero morrer por isso, por aquilo, porque a gente pensa sempre neste mundo. Agora, não querer morrer é natural. Se você perguntar: pastor, você quer morrer? Não. Você tem medo de morrer? Também não. Não tenho medo de morrer. Mas eu também não quero morrer. Eu tenho algo a fazer, pelo menos eu acho que sim. Agora, não querer morrer é um sentimento natural. E ter medo da morte, foi aqui o escritor de Hebreus, o texto que eu li, ele disse que o Senhor Jesus, ele se manifestou em carne para destruir o poder daquele que tinha o poder sobre a morte, o diabo. E Jesus também veio para aplacar esse medo. Agora, quando eu olho para Jesus, quando eu vejo Jesus falando isso, eu tenho certeza que Jesus, ele pacifica no nosso coração essa certeza. Jesus, ele quer pacificar no teu coração essa certeza. Jesus, ele quer colocar no teu coração isso, que aqueles que caminham pela fé, de crer que Jesus venceu a morte, eles, embora eles possam pensar no que eles deixarão no sentido de filhos, de netos, de amigos, de esposa, de esposo, e aquela sensação daquela mãe com um estado terminal de câncer que diz: pastor, eu e meus filhos, embora tudo isso seja uma realidade, mas aquele que recebeu Jesus, aquele que crê na vitória de Jesus sobre a morte, ele não tem medo de morrer mais. Ele não pode ter mais medo de morrer. A morte é um inimigo. A morte é um inimigo. A morte é uma inimiga. A morte, ela penetrou no nosso mundo por conta do pecado. E quando a gente olha o texto sagrado, nós descobrimos que a morte nos separou de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Nós somos separados, e Adão foi separado, e nós herdamos isso de Adão, da verdadeira fonte de vida. E essa ausência de vida, ela gerou a morte espiritual em nós. E a morte espiritual, ela teve como consequência a morte do físico, dessa carne, que envelhece, que se cansa, que sente dor, que adoece. E sozinho, ninguém é capaz de enfrentar a morte. Sozinho, ninguém é capaz de derrotar esse inimigo. Sozinho, ninguém é capaz de enfrentar este momento tão desconhecido. O texto que Paulo fala aqui, que eu vou ler, 1 Coríntios 53, 54, do capítulo 15, ele me mostra o texto que nós não temos como evitar a morte. Nós não temos como prolongar os nossos dias. Lembra de Jesus falando que com todo o cuidado que nós temos, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa altura,
Alguns estudiosos dizem que ele estava falando a respeito de dias, mas o fato é que nós não podemos prolongar os nossos dias. E embora com todo o avanço da tecnologia, da ciência, mesmo assim o homem não é autossuficiente. A vida quem dá é apenas Deus. Nós dependemos de Deus para viver. Agora, Paulo está colocando aqui uma realidade que eu e você temos que colocar na nossa mente. Eu não estou dizendo para você ficar pensando em morte o tempo inteiro, porque isso não vai ser sadio. Tudo que é demasiado não é sadio. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou te ensinando aqui hoje, Deus está me usando para falar com você, que nós podemos saber em Cristo Jesus que a morte, ela perde o poder de nos causar medo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 53, diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, que é nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aleluia! A morte foi destruída pela vitória. O medo da morte ele é aplacado quando a gente olha para Cristo e aceita que Ele é vencedor, que Ele venceu, a vitória dEle sobre a morte, e olhar para Ele, para este ato com fé. Eu tenho certeza que quando eu faço isso, o meu espírito ele se alegra, porque eu tenho um selo, um penhor, que me garante que nós também seremos vencedores. Nós somos 100% mortais, 100% mortais. Só que Cristo ele venceu. E olha o que Paulo diz aqui, ele venceu a morte. Então nós temos um último adversário a vencer. E que está aparecendo para você agora, 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído é a morte. A segunda lição, porque a morte ela perde o poder de nos causar medo, gente, é que nós aprendemos que eu e você, nós aprendemos que nós podemos enfrentar ou enfrentá-la, podemos enfrentar a morte com o nosso coração e com a nossa alma repleta de esperança. Eu e você, nós podemos fazer isso. Esses dias eu estava ouvindo uma conversa do pastor Ed René com um pastor amigo. Eles estavam num programa deles, da igreja deles, o Movimento Casa, e essa pergunta foi feita para ele, por um irmão que estava vendo o programa, se ele tinha medo de morrer. Eu achei interessante a resposta que ele deu, porque ele falou assim: eu vou responder como o escritor Rubem Alves respondeu quando perguntaram isso para ele, um escritor cristão também. Ele disse assim: eu tenho dó de morrer, eu tenho pena de morrer. E talvez esse é o sentimento que você tenha, que você se confunde, ou é um sentimento que ele se confunde dentro de nós, em nossa alma. Nós temos dó de morrer. E talvez essa dó de morrer, que o pastor Ed fazia referência, se dá por conta da vida que você tem. Uma vida de temor a Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de amor à sua família, uma vida de amor com as pessoas com que você convive, a vida que você leva regrada diante da presença do Espírito Santo. Não normal, porque não é normal a palavra, me fugiu a palavra agora, perfeito, não perfeito, porque perfeito ninguém é. Mas você leva uma vida assim, e aí quando você vê tudo aquilo e Deus te abençoando, e você vê o ministério que você tem, talvez o pastor, a igreja que o pastor construiu, o ministério que ele construiu, abençoando tantas pessoas, ele fala: eu tenho dó de morrer. Talvez como Paulo dizendo: olha, se der fruto aqui na minha carne, eu fico aqui, então fico. Eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor, mas se no meu viver eu produzir algum fruto, eu fico. Talvez seja isso, é esse sentimento de dó. Porque nós teremos que deixar para trás pessoas que nós amamos, ou talvez nós seremos deixados para trás por pessoas que nós amamos. O custo disto, da morte, foi o custo do pecado, é o preço do pecado, foi o que o pecado trouxe na mala, na bagagem dele.
Quando eu leio o livro de Gênesis, eu acho curioso a leitura, porque quando a serpente conversando com a mulher, fala assim para a mulher: o que Deus falou para você? E não foi nem para ela, na verdade, né? O que Deus falou? Porque Ele falou para Adão. Aí a mulher responde assim: olha, Ele falou para a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não posso tocá-la, não posso comê-la. Deus não tinha falado nada de tocar. E aí o diabo disse, né? Deus falou isso para você porque Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E isso cresceu nela, o desejo de ter o controle da sua vida. Isso é pecado. É isso que a morte gera, esse autocontrole. Só que aí, o que é curioso, que o Satanás falou: você não vai morrer. E ela comeu e não morreu. O diabo, ele sempre conta uma meia-verdade, né? Se ele for não contar mentira, ele conta uma meia-verdade. Ele está se escondendo atrás dessa meia-verdade para contar uma mentira gigantesca, destruidora. Porque realmente, Deus tinha dito para Adão que ele morreria, mas era morte espiritual e morte física. E o que seria imediato seria a morte espiritual, não o físico. Até porque depois veio um monte de consequências. Agora você vai, Eva, dar à luz com dores, você vai ter dores no parto. Adão, agora você vai comer do suor do teu rosto. E tudo, a terra será amaldiçoada, e tanta coisa aconteceu. É o custo do pecado, da desobediência. Só que nem isto foi capaz de destruir a esperança que o homem tinha em Deus e o amor que Deus tem pelo homem. É curioso que ninguém gosta de pensar nela, ninguém gosta de pensar na morte. Mas pensando friamente, gente, eu e você, todos nós estamos numa mesma estrada, numa autoestrada, numa viagem que tem um final. Alguns chegam no final antes, mas todos os finais, eles têm o mesmo nome: é morte, é sepulcro. Todos nós estamos caminhando, só que isto não pode nos remeter ao desespero. Quem é de Jesus não pode ser remetido ao desespero de saber que está nessa estrada. Sabe por quê? Porque realmente, tá bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Em segundo lugar, a Bíblia fala: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte atingiu a todos os homens. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia não estanca aí. Paulo não para a sua mensagem aí, porque se Paulo parasse a mensagem dele apenas aí, seria um desastre, seria uma desgraça, seria um infortúnio direto para mim, para você, para todos do mundo. Mas Paulo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo continua em Romanos 5,18: e por meio do ato de justiça de Cristo Jesus, nós fomos batizados, justificados, e a vida foi dada a todos os homens. Olha o que diz o texto, 5,18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Louvado seja Deus por isto. Deus, para você ter uma ideia, é isso que eu quero te ensinar hoje aqui pelo Espírito Santo. A morte não pode mais nos causar medo, por quê? Porque desde o início, Deus, Ele planejou vida para a gente. É isso que Paulo está dizendo aos Romanos. E quando a gente abre o texto do Apocalipse, por exemplo, nós começamos a entender por que nós temos que ter esperança no Deus da vida, esperança no Deus do amor, esperança no Deus que nunca nos deixará mortos. Nós nunca ficaremos mortos. Deus, Ele é o Deus da esperança. Deus, Ele venceu a morte em Jesus. Jesus venceu a morte. E olha o que diz o texto de Apocalipse: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação e da criação do mundo. Ou seja, Ele é Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de existir a cruz, existiu um Cordeiro. Antes de existir o pecado, existiu um Cordeiro. Antes de existir a morte, existiu um Cordeiro.
Um cordeiro que morreria por mim e por você. Um cordeiro que enfrentaria, lidaria com a morte, mas venceria a morte. Isso por si só já gera esperança em minha alma, faz a minha alma jubilar de esperança, faz o meu ser se alegrar em Deus. Paulo olhava, eu fico olhando Paulo, eu fico lendo os textos de Paulo, e eu fico admirado como Paulo ele olhava para a morte com uma naturalidade, com esperança e com maturidade de quem caminhava com Cristo. Filipenses no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, do verso 20 até 24, olha que interessante, olha o que a Bíblia Sagrada vai nos trazer. Filipenses capítulo 1, do verso 20, a Camilinha já está colocando para mim aí, eu vou voltar aqui para ler daqui. Filipenses 1, do verso 20 até o verso de número 24. Olha o que Paulo diz. Paulo diz o seguinte: aguardando ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha como Paulo ele tem maturidade em relação a viver e em relação a morrer. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês que eu permaneça nesse corpo. Olha como Paulo ele trata desse tema. Olha como Paulo ele tem uma maturidade impressionante. Como Paulo ele carrega essa maturidade. O que Paulo está falando é que morrer é inevitável. Morrer é inevitável. Todos nós enfrentaremos a morte. Mas em Cristo, é isso que Paulo diz aqui, eu posso encarar esse algo tão estranho, tão desconhecido, tão assustador, mas em Cristo eu tenho condição de enfrentar a morte com a minha alma cheia de esperança, sem medo, sem temor, sem dúvida, sem angústia no coração, porque eu sei o que me aguarda do outro lado. Eu sei quem vai caminhar comigo pelo vale da sombra da morte. E olha o que o escritor João diz, em 1 João, no capítulo 4, no verso 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, é no amor de Deus que eu sou aperfeiçoado. E por último, a morte ela perde o poder de nos causar medo quando nós caminhamos com Cristo, mesmo na certeza da inevitabilidade da nossa mortalidade. Primeiro, a morte não causa medo porque eu creio que Cristo venceu a morte. Em segundo, a morte não me causa medo porque eu posso, mesmo sabendo da morte, enfrentá-la com esperança. Deus me deu condição de enfrentá-la com muita esperança, com a alma cheia de esperança. E por último, ela não pode causar medo porque eu caminho com Cristo, mesmo na certeza de que a morte é inevitável, mesmo na certeza de que eu vou morrer, mas eu caminho com Cristo. É o que Paulo falou aqui no texto que eu li agora, porque para mim o viver é Cristo. É isso que ele diz no 1:21, a morte deixa de nos causar medo por algumas razões. Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Em primeiro lugar, por que a morte não me causa mais medo? Por algumas razões quando eu caminho com Cristo. Em primeiro lugar, porque a morte ela não é um ponto final. Caminhando com Cristo, andando com Cristo, servindo a Jesus, ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra no meu coração, tendo um encontro com a verdade todos os dias, um exercício de fé, eu aprendo em Jesus que a morte não é um ponto final, mas é o início de uma nova vida. Em segundo lugar, é isso que ele fala, para mim o morrer é lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E olha o que ele diz mais, desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, no verso 23. E em segundo lugar, a morte em Cristo, ela assume outra forma. A morte em Cristo tem outra forma, tem outro desenho, ganha outra perspectiva.
A morte ganha outra perspectiva. Olha o que diz o escritor de Provérbios: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, isso é muito forte, gente. Você tem que dizer um aleluia onde você estiver. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A morte ganha uma nova cara para nós em Cristo Jesus. A morte ganha uma nova cara, ela assume uma cara de uma nova oportunidade, de esperança, de refúgio em Deus. Quando chega a calamidade sobre os ímpios, eles são derrubados, mas os justos até na morte, até em face da morte, eles encontram essa realidade, esse refúgio, essa certeza do encontro com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos 14, 8 e 9. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Aleluia. Se morremos, morremos para o Senhor. Paulo tinha essa certeza. A morte não é mais um bicho papão, a morte não é mais um ser aterrorizante. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Quer vivemos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. O fato é que nós vamos descobrindo isso, caminhando com Cristo, amando a Cristo, vivendo por Cristo, tendo Cristo vivendo dentro de nós, permitindo ser habitado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, para Deus não, para Jesus não, a morte nunca teve outro significado. Ela sempre teve um real significado, Ele é maior do que a morte. Agora o significado então não mudou para Deus nem para Jesus, mas mudou para a gente, para os homens. O significado mudou, mas quando eu começo a caminhar com Cristo, quando eu aceito a Cristo, quando eu tenho um encontro com a vida, a morte ganha um poder diferente dentro de nós. Não é mais um poder de medo, é uma ressignificação até da morte. Mesmo diante da morte, Paulo vai escrever de 2 Coríntios, agora capítulo 5, do 4 até o 9. Pois enquanto estamos nesta casa, esta é a ressignificação da morte para nós homens, que encontramos com Cristo. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos o corpo. Olha que maturidade que Paulo tem. O nosso Jesus, Ele é vida. O nosso Jesus, Ele é muito maior do que a morte. A morte não teve poder de derrotar o nosso Cristo. A morte não teve poder de derrotar a Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidores de Cristo, a morte também não terá poder contra mim e contra você. Nós temos um último inimigo a vencer, é a morte. Só que Jesus, Ele está tratando com a gente e mostrando para a gente, o Espírito Santo tratando em nosso coração, que a morte diante dessas verdades, ela perde toda a capacidade de apavorar, de nos causar sustos e medos. E para terminar, eu estou afirmando que a morte, então, ela perdeu o medo na vida do homem e da mulher que aceitou pela fé que Cristo venceu a morte. Em segundo lugar, a morte perdeu o medo porque a morte, ela deixou de lado o lugar, e no lugar dentro da alma humana entrou esperança. Esperança e mais esperança. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem,
para que se entristeçam como os outros que não têm esperança. Tem esperança. A morte, quando eu olho para Jesus, Jesus vencendo a morte, eu sou invadido por esperança, eu tenho uma esperança viva no meu coração. E em terceiro, como eu afirmei, que a nossa vida de caminhada com Jesus, ela sempre vai nos fazer escapar desse medo, mesmo diante da certeza que é inevitável, eu tenho que encontrar com ela um dia com a morte, mas ela não tem poder de fazer morrer dentro de mim a esperança em Deus e a confiança em Deus. O escritor de Oséias, o profeta, olha o que ele escreve em Oséias 13:14 para a gente terminar: eu os redimirei do poder da sepultura. Deus falando: eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? E por último, o último verso, Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém e amém. Que essa seja uma verdade no seu coração. Que essa seja uma verdade para você todos os dias. A morte não tem poder mais de nos causar medo. Em Jesus, não. Em Jesus, jamais, jamais. Porque eu estou bem certo, como diz Paulo, que nem morte nem vida, nada me separa de Deus. É isso que ele diz ao escrever Romanos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nós vamos terminar, nós vamos orar. Só quero lembrar aos irmãos de algumas pessoas que estão precisando das nossas orações. Meu irmão Roberto, que vocês estejam em oração pelo Roberto, ore por ele. Orar também pelo irmão, do nosso irmão Damião, né, que se foi, está com o Senhor, mas o Marcos está com Covid também, está internado na UTI, que você se lembre de orar pelo Marcos também. A Edna me passou um pedido ontem. Orar pela Lanha, nossa irmã, a Aninha também, que também estão com Covid, estão em casa, não estão tendo um sintoma mais fortes, mas ore por essas pessoas, tá? Falei esses 3 nomes que foram recentes, que chegaram. Na terça-feira nós vamos orar por mais pessoas, mas lembrem-se de orar por essas pessoas, tá bom? E ore pelo Brasil, ore pelo mundo, ore para que Deus coloque as mãos sobre essa pandemia, né? Que Deus, eu não posso duvidar, Deus está no controle de todas as coisas, mas ore, peça a Deus, Deus, faça algo, toque no coração de todo mundo aí que governa, dá sabedoria, dá estratégia. Às vezes a gente tem a sensação que está todo mundo sem saber mesmo o que fazer. É difícil, mas eu sei que Deus é bom, e eu sei que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Então feche os seus olhos aí na tua casa, ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, por mais esse dia, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade que a tua igreja está reunida, de uma maneira diferente, mas estamos em comunhão. Alguns não conseguem entender este valor desta comunhão, porque estar juntos, estar no mesmo lugar, estar no mesmo espaço, nem sempre significa que nós estamos em comunhão. Nós podemos estar juntos, mas cada um ter um tipo de pensamento, uma vontade, um desejo, uma necessidade, ou mesmo um alvo a atingir, um alvo diferente, um sonho diferente. Mas quando nós estamos em comunhão, independentemente de onde estamos, nós pensamos do mesmo modo, sentimos do mesmo modo, temos os mesmos sonhos, temos as mesmas verdades. Isso é ter comunhão. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar nesse momento difícil. Nós estamos cansados, as pessoas estão cansadas,
tanto tempo, pessoas que estão sem poder fazer o que faziam. Senhor, mas coloque as tuas mãos sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o planeta Terra, coloque as tuas mãos. Abençoe a todos, abençoe, Senhor, os médicos, os profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares, coloque as tuas mãos sobre eles em nome do Senhor Jesus. Eu também te peço hoje pelo Roberto, meu irmão, te peço pelo Marcos, pela Lanha, pela Aninha, eu te peço por todos os nossos irmãos, a Elaine do Rodrigo também, que está acometida pelo Covid, a irmã dela do mesmo modo. Eu te peço, Senhor, visite essas pessoas, visite essas vidas, coloque as tuas mãos, Senhor. Eu te peço também pela Jussara, pela Sara, pelo Rafael, que sepultaram, Senhor, o Cosme nesta semana. Senhor Jesus, visita essa família, coloque as tuas mãos sobre eles, abençoe a vida deles. Eu oro pela minha cunhada, que sepultou o seu sobrinho há algumas semanas, e ontem sepultou a sua mamãe também. Abençoe a Augusta, abençoe a Leninha, abençoe, Senhor, a todas, os netos, a Michele, o Miguel, coloque as tuas mãos. Senhor, nós vivemos um momento, como eu dizia na mensagem, que nós sentimos que a morte está nos espreitando, mas eu sei que Tu és maior do que a morte. Tu és o Deus que é vida, 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 e vida sempre será maior do que morte, vida sempre será mais forte do que a morte. Senhor Jesus, que a Tua vida seja uma realidade dentro do nosso ser, dentro de nós a cada dia, para que nós possamos realmente crer no nosso coração que tudo nós podemos, porque a Tua vida em nós nos fortalece. Eu te peço um domingo de bênção, eu te peço um domingo de paz. Nos guarde, nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, no nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, amém e amém, e que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nossos corações, hoje e sempre, é a minha oração, amém e amém. Deus abençoe a todos.